Olá a todos. Então, estamos aqui no curso de Física e Estatística, né, e eu vou dar um reboot nesse curso. Então, no lugar de olharmos para aquele material do MIT, né, e usarmos os livros que eles usam, usarmos as notas de aula e a abordagem que eles usam, nós vamos mais diretamente para esse curso. Né? Nós vamos usar um livro, que é o livro do professor Salinas. Tá? Nesse livro do professor Salinas, nós teremos uma abordagem mais direta da física estatística e é uma introdução à física estatística. Né? Aqui a gente pode observar tudo o que veríamos no curso do MIT, mas de uma maneira mais rápida e mais direta. Esse curso aqui do professor Salinas, ele foi baseado, ou melhor, este livro do professor foi baseado em cursos que ele deu na década de 60, 70, 80, 90 e anos 2000. Né? Então, tem bastante experiência por detrás disso aqui, e ele é mais ou menos baseado no livro do Reif. O livro do Reif foi uma novidade da década de 60, então o professor Salinas foi um pioneiro na introdução do livro do Reif aqui no Brasil. Né? Então, vejamos como vamos proceder aqui. Né? Então, a gente vai começar com a introdução aos métodos estatísticos, que é o capítulo introdutório desse livro. Né? Então, a primeira coisa que faremos é aprender um pouco de estatística para que possamos resolver os problemas da mecânica estatística. Né? Então, também chamada física estatística. O correto aqui para o nosso curso seria física estatística, para que a coisa fosse mais abrangente aqui, né? Ou física térmica e estatística, mas vamos deixar por enquanto como mecânica estatística. Sendo assim, a primeira parte dessa introdução aos métodos estatísticos é o problema da caminhada aleatória, ou o problema do passeio aleatório, ou o problema dos caminhantes aleatórios. Né? Esse problema aqui ele tem vários nomes, né? E ele além de ter vários nomes, ele é muito conhecido nessa área aqui. Né? Então, eu diria que ele é crucial para o entendimento. Meu Deus, que coisa horrorosa isso aqui. Então, vamos mudar aqui. Ele é crucial para o entendimento do problema da mecânica estatística, certo? Veremos depois valores médios e desvio padrão. Né? Nos valores médios e desvios padrão, a gente vai olhar para os resultados que encontramos no item 1, que é o problema do caminho aleatório em uma dimensão. Né? É importante frisar que é em uma dimensão, porque depois a gente vai abordar mais dimensões, né, e mais variáveis aleatórias. Então, sendo uma dimensão, eu tenho apenas uma variável aleatória que pode assumir vários valores. Né? Depois desse cálculo de valores médios e desvio padrão, a gente passa aqui para a distribuição binomial. Né? Então, na distribuição binomial, eu vou ter dois valores possíveis e eu vou ter uma distribuição para esses dois valores possíveis. Né? A gente vai ver que essa distribuição é do tipo gaussiana. Então, quando essa distribuição envolve muitos eventos, né, ela chega no limite dito gaussiano. Né? Veremos o que é isso também. No item 4, nós veremos que as distribuições de várias variáveis aleatórias. Então, no problema do caminho aleatório em uma dimensão, nós tínhamos apenas uma variável aleatória. Agora nós teremos várias variáveis aleatórias. E além disso, nós teremos uma distribuição contínua. Então, para o problema do caminho aleatório, você tem o seguinte, você tem o caminhante, ou ele vai dar um passo para a direita, ou ele dá um passo para a esquerda. Né? Então, essa coisa ela é discreta. Na distribuição contínua, posso pensar assim, o caminhante ele desliza para a direita ou ele desliza para a esquerda. Quando ele dá um passo, ele sempre vai dar um passo de tamanho L.
Quando ele desliza, ele se desloca, né? E o deslocamento tem um tamanho D que é variável. Né? Você não sabe qual é esse tamanho, certo? Então essas distribuições contínuas, elas têm a ver com as variáveis aleatórias contínuas. Tá? E aqui, para encerrar a introdução aos métodos estatísticos, nós veremos a distribuição para o problema do caminhante aleatório generalizado. Então, problema generalizado do item 1. Então, ao invés de tratar apenas em uma dimensão, nós trataremos aqui em várias dimensões. E essas várias dimensões, elas podem ser maior do que as 3 dimensões que a gente conhece. Né? Visto que, por exemplo, se eu quero uma caminhada aleatória no diagrama de fase, no espaço de fase, para uma partícula que se movimenta em apenas uma dimensão, o espaço de fase tem 2 dimensões. Se essa partícula se movimentasse em 3 dimensões, eu teria 6 dimensões. Agora imagine se eu tenho 100 partículas se movimentando em 3 dimensões. Eu teria 6 vezes 100 dimensões. Né? Então, é essa generalização que nós estamos procurando aqui, ou melhor, que iremos procurar, que procuraremos, e encontraremos o limite gaussiano para este problema também. Vejamos então aqui uma coisa que poucas pessoas prestam atenção, que é a diferença entre estatística e probabilidade. Né? Então eu tenho esse texto aqui, eu vou lê-lo e fazendo comentários à medida que eu leio, porque eu gostei da maneira que foi posta o texto. Né? Então vamos lá. Probabilidade e estatística estão profundamente conectadas, porque todas as afirmações estatísticas são, no fundo, afirmações sobre a probabilidade. Apesar disso, os dois assuntos às vezes parecem muito diferentes. A probabilidade é logicamente independente. Existem algumas regras e todas as respostas seguem logicamente a partir das regras, embora os cálculos possam ser complicados. Em estatística, aplicamos a probabilidade para tirar conclusões dos dados. Isso pode ser confuso e geralmente envolve tanto arte quanto ciência. Né? Então, a ciência, no sentido do saber científico, você precisa das ferramentas científicas aqui, quando se diz de ciência, e arte é a maneira que você vai manipular aquela coisa. Por isso que tem pessoas que resolvem exercícios mais facilmente do que outras, mesmo que elas tenham a mesma educação e os mesmos instrumentos científicos, né? A mesma ciência, tenham tido as mesmas aulas, a mesma formação, sempre uma pessoa terá mais habilidade. Então a gente diz que essa pessoa é mais habilidosa, é mais artística na hora de resolver esse problema. É nesse sentido que a palavra arte aparece aqui. Ó. Deixa eu só mudar aqui uma canetinha. Vamos ver se eu me dou bem com a caneta agora. Quanto arte. Né? Então, e a probabilidade? Né? Vamos para um exemplo de probabilidade. Você tem uma moeda justa. O que vem a ser uma moeda justa? Uma moeda justa é aquela onde não há dúvidas sobre a probabilidade de que cara e coroa sejam sorteadas. Ou seja, você sabe exatamente que a probabilidade de que cara ocorra é 50% e a probabilidade de que coroa ocorra também 50%. Então você vai jogar 100 vezes essa moeda. A pergunta é, qual é a probabilidade de 60 ou mais caras? Existe apenas uma resposta. E essa resposta é dada pelo seguinte número 0,028444. Né? E a gente vai aprender como fazer esse cálculo aí. Né? E vocês sabem como se faz essa conta? Alguém tem ideia? Então ela não é uma conta muito simples de se fazer. Então imagine aí na sua cabeça que você tem 3 jogadas apenas. Ao invés de ser 6 jogadas, você joga
3 vezes. Né? Então você pergunta assim, qual a probabilidade de que nas 3 vezes eu jogue a moeda e pelo menos uma seja cara, né? Então você vai lá e pode fazer até a conta. Ó, joguei a primeira vez, deu cara, cara, cara. A segunda vez deu cara, cara, coroa. A terceira vez deu cara, coroa, coroa. A quarta vez deu coroa, coroa, coroa. E você vai fazendo esse tipo de permutação entre os resultados, né? Você vai ver que só existe um resultado onde não existirá coroa ou não existirá cara, né? E você terá todos os outros resultados. Você pode computar isso na mão. Mas para 10, essa coisa já fica difícil. Para 100, também fica muito mais difícil. Então, aqui a gente usa a distribuição binomial, né? Então, como a gente viu, a distribuição binomial é uma das coisas que aparecem lá no início, quando eu coloquei os assuntos que nós veremos. Então, a gente vai estudar a distribuição binomial para poder resolver este problema aqui, né? Então, dado o exemplo da probabilidade, agora a gente vai para um exemplo da estatística. Então, vamos lá. Então, você tem uma moeda de proveniência desconhecida, agora você não sabe se ela é justa ou não. Então, você não sabe se ela tem 50% de chances da coroa e 50% de chances da cara. Ela pode ser até como uma peteca, né? Uma peteca ela sempre cai com o mesmo lado para cima. Ou ela pode ser uma mistura entre moeda e peteca. Às vezes ela cai com um lado para cima e às vezes ela cai com um lado para baixo, né? Com esse lado para baixo. Mas a probabilidade não é 50%. Né? Então, para investigar se é justo, né? Se o processo é justo, se a moeda é justa, jogue-a 100 vezes e conte o número de caras. Né? Digamos que você conte 60 coroas. Seu trabalho como estatístico é tirar uma conclusão, ou seja, fazer uma inferência desses dados. Há muitas maneiras de proceder, tanto em termos da forma que a conclusão assume, quanto dos cálculos de probabilidade usados para justificar a conclusão. Na verdade, diferentes estatísticos podem tirar conclusões diferentes. Ou seja, ou eu posso construir aquela tabela na qual eu apenas mencionei agora há pouco, você joga 100 vezes a moeda e vê quais as combinações que tem essa moeda. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma tabela com as diferentes combinações. Daí você vai lá e conta quantas vezes deu cara e quantas vezes deu coroa, né? E sendo assim, você consegue saber qual é a probabilidade de que eu tenha 60 coroas ali, né? Bom, mas acontece que para 100 fica inviável, né? Para 3 jogadas já é complicado, para 100 muito mais complicado. Então, mas você pode fazer isso, você pode fazer esse tipo de coisa, fazer na mão, você pode programar para que o teu computador faça essa tabela e faça essas contas, ou você pode usar a distribuição binomial, que é uma fórmula. Então, por isso que aqui se diz que há muitas maneiras de se proceder. Tá? Então, não existe apenas uma maneira. Existe a maneira pedestre, que é quando você não sabe fazer a conta, você vai lá e escreve todas as possibilidades. E existe a maneira quando você já tem um conhecimento a mais, que no caso aqui é a distribuição binomial. Então, vamos lá. Observe que no primeiro exemplo, o processo aleatório é totalmente conhecido. A probabilidade de cara é 0,5. Né? O objetivo é encontrar a probabilidade de um determinado resultado, pelo menos 60 caras, surgir do processo aleatório. No segundo exemplo, o resultado é conhecido, 60 caras, e o objetivo é iluminar o processo aleatório desconhecido, ou seja, a probabilidade de caras. Vejam bem que aqui eu errei, e eu coloquei caras, mas aqui são coroas. Não vou escrever aqui porque minha experiência com canetas não é das melhores. Tá? Então vamos lá. Então vamos para o problema do caminho aleatório. Então espero que vocês entendam a diferença entre probabilidade e estatística. A probabilidade ela já te dá a priori as probabilidades, né? Ela já te dá
alguns resultados e a partir desses resultados, usando a teoria, você consegue chegar a um resultado. Na estatística, não. O que você faz na estatística? Você observa resultados. Então, a estatística é a arte de fazer contas, é a arte de contar. Depois que você conta, observa esses resultados, né? Daí você vai fazer o seguinte: você vai levar esses resultados para o campo da probabilidade. Levando os resultados para o campo da probabilidade, você tem as fórmulas, você tem a maneira de tratar esses dados e ele vai te dar o resultado que você está pedindo. Então vamos aqui para o problema do caminho aleatório, né? Geralmente, o problema do caminho aleatório ele é associado com o problema ou com o fato observado de um bêbado caminhando. Mas eu creio que todo mundo já tenha visto alguém bêbado caminhando, bem bêbado, né? O que você observa? Você observa que ele vai para frente e para trás, você observa que ele vai para os lados, né? Então ele vai, vamos pegar um plano YX aí. Então ele vai na direção Y positiva e direção Y negativa, vai para a direção Y positiva, X positiva e X negativa, ou ele vai para qualquer direção que seja uma combinação linear de X e Y, né? Então ele pode ir na diagonal ali no primeiro quadrante, certo? Ou ele pode ir na diagonal onde X e Y sejam negativos, né? Ou em qualquer direção, não precisa ser exatamente na diagonal de 45 graus, né? E ainda mais, se a gente vai para um problema real, você sempre observa que o bêbado está, na maioria das suas vezes, numa calçada, né? E essa calçada tem uma parede no seu lado. Então o que acontece? Essa parede ou esse muro empurra o bêbado a hora que ele encosta nela, ou seja, é a reação da parede. Na verdade, o bêbado empurrou a parede e ele sofre ação de volta. Então você vai ter aí um viés, né? Então, um viés de passos a mais ao contrário do lado da parede. Então, o caminho aleatório, o caminhante aleatório que a gente deseja aqui é um caminhante aleatório que ele só caminhe para a direita ou para a esquerda, né? E não tenha esse viés dado pelo muro. Então a gente vai colocar esse bêbado aqui, uma área ampla, né? Onde tem esse poste que vai configurar o meu eixo, a origem dos meus eixos, né? E vai observar ele caminhar, certo? Não tem paredes nem do lado direito nem do lado esquerdo. No entanto, ele ainda pode ir para cima e para baixo. Tem mais uma condição aqui: você não pode ter nenhum aclive ou declive, tanto para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Tem que ser um terreno plano. Assim você observa melhor esse caminhar do bêbado. Mesmo assim, se vocês olharem para a figura, você pode ver aqui que você pode traduzir esse caminhar dele sempre para passos para a direita ou para a esquerda. Então vejamos aqui. Então eu tenho esta trajetória, ele está aqui, eu tenho esta trajetória, ele vem um pouco para a esquerda, ele continua na esquerda, ele vai para a direita, ele vai de novo para a direita, ele sobe, né, ele vai para frente, mas ele vai para a direita também. Ele volta e vem para a esquerda e vai para a direita novamente. Ele sobe e continua no mesmo ponto. Ele vai para a esquerda e assim por diante. Então o que a gente vai fazer aqui é considerar os passos do bêbado somente, os deslocamentos somente para os lados, né? Então este eixo aqui, né? Este eixo onde aqui as coisas parecem estar sendo retas, né? Este vai ser o eixo X e este vai ser o eixo Y. E o nosso zero vai ser o poste. E faremos uma outra simplificação aqui. A gente sempre vai contar o passo do bêbado sendo do mesmo tamanho. Então, o passo para a esquerda é do mesmo tamanho do passo para a direita, que vai ser igual aos outros passos. Cada vez que o bêbado der um passo, ele vai ter um passo de tamanho L, tá? Então,
você vai ter passos de comprimento L para a direita com probabilidade P e passos para a esquerda com probabilidade Q. E nós chamamos essa probabilidade Q de 1 menos P. Então, quando fizermos a conta, a gente vai ter, ao invés de duas variáveis, P e Q, nós teremos sempre uma variável. Pois a gente pode escrever a fórmula que necessita de P e Q em termos de P e 1 menos P. Né? Tá, mas em que consiste esse problema do ponto de vista matemático, né? O que eu quero saber desse problema? Né? Tá, eu apresentei ali o bêbado, né? Eu simplifiquei, nós simplificamos o problema, fizemos o problema em uma dimensão, com passos iguais para a direita e para a esquerda, mas mas o que o problema quer? Né? Então vamos ao enunciado do problema aqui. Então, em que consiste o problema? Encontrar a probabilidade Pn de M de que o indivíduo se encontre na posição x igual a ml após o indivíduo ter dado n passos, com m inteiro, né, no intervalo de menos n até mais n. Então aqui eu tenho que n maiúsculo é o número de passos, tá? E m é o número líquido de passos do bêbado, tá ok? O que significa o número líquido de passos do bêbado? É o número de passos para a direita menos o número de passos para a esquerda. Então, se o bêbado der 20 passos para a direita e 20 passos para a esquerda, meu m é zero. Então, a probabilidade, então o deslocamento x, nesse caso, né, deslocamento x aqui, será zero. Se o bêbado dá 1.146 passos para a direita e 1.145 passos para a esquerda, meu m é 1. Né? Então o bêbado, apesar de dar 2.000, quase 2.300 passos, ele se deslocou apenas uma distância L. Né? Então tem que prestar atenção nisso porque é bastante importante essa interpretação aqui, ou o entendimento dessas variáveis. Né? A probabilidade de uma determinada sequência de n passos, com n1 passos para a direita e n2 passos para a esquerda, é dada por isto aqui. Então, o que eu tenho aqui? O que nós temos aqui é uma sequência de p's e uma sequência de q's. Então, eu tenho p elevado a n1 passos para a direita e q elevado a n2 passos para a esquerda. Né? Então, na minha sequência aqui aparecem todos os p's primeiro e depois aparecem todos os q's. Mas notem que eu poderia ter aqui um entrelaçamento entre p e q, e como é uma multiplicação, eu poderia simplesmente separar os fatores e escrever assim, novamente. Né? Mas o que acontece? Né? O que acontece é que é o seguinte, aqui eu estou vendo um tipo de sequência. Né? Que é a sequência onde primeiro acontece em todos os p's e depois acontece em todos os q's. Mas eu posso ter um outro tipo de combinação onde eu tenha p's e q's acontecendo de outra forma. Então, o que eu estou procurando agora? Qual é o número de sequências desse tipo? Né? É isso que eu procuro agora. Quais sequências são essas? Então, vejamos aqui que tipo de sequência tem aqui. Então, vocês lembram quando eu falei de jogar 100 moedas e contar, ou melhor, 100 vezes as moedas para saber quantas vezes dava 60 caras? Né? Então, aqui é uma das maneiras de se fazer isso. Né? Você vem aqui e lista os tipos de sequência que você tem. Então, aqui você tem uma sequência que é QP, 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 QP e continua assim para sempre. Você tem a sequência que é PQ, 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 PQ e continua assim. Você tem uma sequência diferente, PPQ, PPQ, PP e você não sabe o que vem depois. Ou você tem PPPPPPP, PQ, né? E assim vai. Então, você tem para o mesmo número de passos
N, com N1 passos para a direita e N2 passos para a esquerda, você tem a tarefa de procurar quantas sequências existem com essas características, né? E isso é complicado de fazer. Então, vamos lá. Sendo N1 passos para a direita e N2, que é N menos N1 passos para a esquerda. Eu errei aqui, né? Eu tive que consertar. Então, novamente, nós não usamos N2 da mesma forma que não usamos o Q. Ao invés de usar duas variáveis aqui, nós usamos uma, apenas N1. Né? Você sabe sempre o N1 varia. Quando o N1 variar, o N2 também vai variar. Né? Então, o número de sequências aqui ela é dado por esta expressão. Né? Então, é N fatorial sobre N1 vezes N2. Ok? Bom, com essa expressão aqui, a gente já sabe o número de sequências e a gente pode manipular esse número de sequências de maneira a calcular a probabilidade que queremos, né? Então, vejamos. A probabilidade de n passos sendo n1 passos para a direita e n2 para a esquerda, ela é dada por esta expressão em amarelo aqui, que é um W de n, ou melhor, um WN de N1, que é igual a esta expressão aqui, que é o número de sequências, né? N fatorial sobre N1 vezes N2, vezes as probabilidades P elevado a N1 e Q elevado a N2. Né? Esta aqui é a chamada distribuição binomial. Então, aquele problema que tínhamos lá para as moedas, de qual era a probabilidade de que se desse 60 caras, a solução para aquele problema aparece aqui na forma da distribuição binomial. O que acontece agora? Né? No livro, ele apenas dá essas duas fórmulas. O que eu vou fazer? Eu vou interromper o vídeo agora. Né? Então esse vai ser o primeiro vídeo da aula 1 e depois eu retomo o vídeo de forma a explicar esta expressão e esta expressão aqui. Né? Então nós retornaremos primeiro com um vídeo sobre ensaios de Bernoulli. Tá? Então espero vocês no próximo vídeo. Então essa é a primeira parte da aula 1 do curso de Física Estatística. Muito obrigado, até mais.